O administrador de empresas Vladimir Ballesteros é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. No livro A Vida na Morte, Vladimir fala de outras dimensões, juntando informações esotéricas e científicas. Porque você escreveu um livro, eu vou falar para as pessoas que depois a gente mostra, A Vida na Morte. E tem vida na morte. Tem pessoas que nascem acreditando que tem vida na morte. É verdade. E tem pessoas que têm que aprender que tem. Tem pessoas que brigam com essa ideia. Pois é, Patrícia. Normalmente as pessoas se identificam com a personalidade delas. Por exemplo, eu me identifico com o meu nome, com o meu corpo, com a minha forma de expressar. Com a tua nacionalidade, tua classe. É o meio em que eu convivo, né, as minhas ações. Isto é a nossa personalidade. Né? Cada um de nós se identifica com a nossa personalidade. Só que a personalidade é parte da nossa estrutura. Nós temos uma essência que habita a personalidade. Como nós temos necessidade de vestir roupa, a personalidade tem necessidade de vestir um corpo. Ou melhor, a essência tem necessidade de vestir um corpo. Não é? E essa essência é aquele conjunto de átomos primordiais que as pessoas chamam de mônada, de espírito, de eu verdadeiro, que é a partícula divina do homem que vive por todo o Manvantara, todo um ciclo de evolução, não é? E que usa as vestes e joga fora, na medida em que precisa e não precisa mais. A gente está submetido aqui, esse planeta, a determinadas leis, né? Uma delas é o esquecimento. Eu acho que em outros níveis de consciência a gente não está submetido ao esquecimento, tá? Exatamente. Por exemplo, só para não deixar essa dúvida, e voltando à tua pergunta, para não deixar a dúvida das 777 vidas, para chegar até onde nós chegamos, foram necessárias muitas vidas. Não são poucas, no estágio de evolução que nós temos atualmente. Nós já incorporamos o reino mineral, já incorporamos no nosso corpo o reino vegetal, incorporamos o reino animal, estão todos eles aqui no nosso corpo. E estamos no quarto reino. Tem do reino animal ainda, não tem? Tem. Tem os dinossauros aí na primeira encarnação, não tem? Com certeza. Os tiranossauros Rex, assim, encarnando pela primeira vez. Tem. De repente é presidente de um país, assim, e a gente fica submetido àquele tiranossauro. Bom, aí já é karma. Aí já é karma, nosso e dele. É verdade, é verdade. Então, para chegar a tudo isso, para compor o nosso organismo com tudo isso, nós já incorporamos todos esses reinos em muitas vidas, né? De maneira que o próximo reino da natureza, que lógico, não são todos, mas que alguns seres humanos já começam a ocupar, seria o reino angelical. Daqui para frente, a ideia, a estrutura da lei universal, kármica, etc., é que a gente vai começar a se desmaterializar e retornar ao ponto de partida com consciência. Da mesma forma que nós fazemos todas as noites quando nós dormimos. Você deixa na cama o corpo físico, o corpo etéreo, e a sua consciência vai para o campo astral, no seu corpo astral. Só que continua ligado a um corpo físico e a um corpo etéreo. Quando a morte ocorre o rompimento e o foco da consciência plena no campo astral. Agora, você acha que as pessoas se reencontram? Eu acho que as pessoas se reencontram porque, veja, o tempo, é aí que a gente fala em quarta dimensão, o tempo e espaço se passa de uma maneira muito diferente do tempo e espaço que nós temos aqui, na face da Terra, né? 10 anos numa quarta dimensão pode valer 100 anos aqui na face da Terra. Faz nessa 75? 75? 77, Olha só, vou falar para a gente ver só. Um dia na Terra, na quarta dimensão, é 1 segundo. 60 dias na Terra, na quarta dimensão, é 1 minuto. 3.600 anos, dias, que quer dizer 10 anos, é 1 hora. 1 hora. 86.400 ou 240 anos é 1 dia na quarta dimensão. Isso tomando, por exemplo, que 1 segundo na quarta dimensão equivale a 1 dia na face da Terra.
E partindo desse princípio, a gente desenvolveu essa tabelinha, né? Tanto para ilustrar. E você vê aqui que 100 anos na quarta dimensão equivaleria na Terra a 8.640.000 anos. Então é muito relativo quando a gente fala em 777 vidas. Né? Então como é que é essa história? Quer dizer que você pode... É que eu fui educada na religião católica. Então eu acho também, que a gente tem que ser bonzinho, legal, para ir pro céu. No fundo é isso, entendeu? No fundo, isso sedimentou em mim. Eu acho que a gente tem que ser bacana, legal, não pode fazer mal ao próximo. Então dentro do possível, eu tento ser assim. E eu acho que, não sei se existe esse equilíbrio, entendeu, no mundo. Se você pratica o mal, você, da mesma forma, você vai ter 777 chances, pelo menos, de ir lá para aquele lugar e não precisar retornar, né? Retornar à sua essência divina e não precisar ficar vendo nesse plano, já partir para um outro plano e tal. Você tem as mesmas chances, né? Como é que é para você essa história do bem e do mal? Veja, existe uma lei universal, Patrícia, que se chama lei de polaridade, que é exatamente a mesma coisa que bem e mal. Okay? Se nós partirmos do princípio que existe só dia, as pessoas não vão saber que existe a noite, e vice-versa. Se você tiver só o bem, as pessoas não reconhecem o bem, a não ser comparando com o mal, certo? Então, a lei de polaridade é exatamente isso, ou seja, são polos opostos, mas de uma mesma coisa. Então, eu para ser equilibrado, eu tenho que ser um pouquinho má. Eu não diria isso. A verdade é que se não existir o lado negativo, não há manifestação. Se tudo for positivo, tudo for maravilhoso, tudo certinho, como é que as pessoas evoluiriam? Não haveria um processo de evolução. Então a própria lei de evolução, que é uma outra lei universal, estaria prejudicada, né? Ou seja, a evolução só existe no momento em que há a manifestação da lei e da polaridade. Numa vida nós trazemos tendências das outras vidas e que obviamente se projetam nesta em que nós estamos, mas também nós temos o livre-arbítrio. Qual é o teu conceito do pensamento? O pensamento é matéria, o pensamento ele cria situações, não, ele cria objetos. O pensamento passa a existir na medida que você pensa e alimenta ele. Quando nós pensamos, nós emitimos ondas que são iguais a ondas de rádio. Mesmo processo. Só que nós interferimos num campo de matéria extremamente sutil, atômico. Na medida em que essas ondas são emitidas, essa matéria se junta para formar o pensamento daquilo que você está sentindo ou pensando. Dependendo da força do teu pensamento, da precisão e da repetição, você cria aquilo que nós chamamos de forma-pensamento. Pensar é uma coisa que é extremamente responsável, porque é a única coisa que o ser humano não pode enganar ninguém. Eu posso enganar qualquer um aqui falando, ou tentar enganar, mas eu não posso enganar a mim mesmo. O pensamento é o único registro da minha verdade. O que eu penso, por isso que o chinês diz, né? O homem é o que ele pensa. Né? Você é o que pensa. Né? Então, o pensamento emitindo essas ondas vibratórias e formando estas formas pensamentos na quarta dimensão, você acaba influenciado por todas estas formas. E entre o astral e o mental, que o hindu chama de Kurukshetra, né? Que é o grande campo de batalha que o homem enfrenta, é ele mesmo. Ele mesmo. É essa briga entre o mental e o astral. E uma hora ele puxa a mente lá para baixo, outra hora ele joga a mente lá para cima. E nesse flutuar de jogar para cima e para baixo, ele vive o seu inferno astral que as pessoas falam. E que é aqui mesmo, né? Que é aqui mesmo. É e na medida que você consegue equilibrar essas forças entre emoção e razão, aí sim você começa a perceber outros planos da natureza e realmente se integrar com estes planos, viver em harmonia com estes planos. E aí dá para entender um pouquinho a teosofia, né? Que é justamente isso, viver em harmonia com a natureza, com outros planos da natureza, né? Em sintonia. Bacana, mil obrigados pela tua participação. Esse papo podia ir muito mais. Eu é que te agradeço, Patrícia. Foi um prazer muito grande estar aqui com você.
foi realmente muito gostoso. E eu espero que as pessoas possam ler e se beneficiar desses ensinamentos, porque está escrito de uma forma bem acessível, porque a Blavatsky é só quando a gente passar para a faculdade.